E sejam bem-vindos ao nosso mini curso de tarô. Eu sou a Rafa, oraculista, e venho hoje conversar com você sobre a figura do arcano maior número 1, o mago. O mago em si, ele traz a energia da manifestação dos elementos da natureza. Ele manipula os elementos da natureza. Ele tem em si o conhecimento da magia. Então, na composição do jogo do tarô, estamos falando dos arcanos maiores. Esta figura, ela representa em si a magia, a manipulação dos elementos da natureza, da água, da terra, do fogo e do ar. Se você observar, nas figuras do mago, nas cartas, ele está aqui com uma roupagem, porque na verdade o personagem do louco, no seu caminhar, naquela jornada que nós conhecemos, aonde ele vai adquirindo a sua experiência, desenvolvendo através do seu conhecimento, do seu encontro consigo mesmo, sabendo que se conectar com a natureza, ele passa a se conectar com a natureza, tanto interna como externa. Ele consegue decifrar essa magia interna e manifestá-la no seu meio externo. Por isso aqui está todos os elementos, se você for ver, né? Tem aqui muitas ferramentas na mesinha do mago. E ele com uma nova vestimenta, porque ele sai daí daquela casa a zero, que é o início do jogo, e ele vai propriamente dita para a casa número 1, porque a casa número 0 é o nosso presente. A casa número 1, ele já está atingindo um novo nível de consciência, tá? Porque daí nesta casa aqui já é uma casa de manifestação, já é uma energia onde ele aprendeu já com a sua própria experiência e se utiliza de toda a matéria-prima à disposição ao seu redor para trazer e materializar a manifestação desejada. Ele tem conhecimento, o mago, tá? Então, aqui nós entramos na parte mais impressionante do nosso jogo. É o início ainda, mas aqui se abrem os portais da magia, porque o mago, ao manipular os elementos da natureza, ele acaba manifestando a magia, porque essa questão dos elementais, da água, da terra, do fogo e do ar, primeiramente, como eu sempre digo aqui, o tarô, ele não tem uma vertente religiosa única. Ele não tem vertente religiosa, na verdade. Ele é parte da espiritualidade, tá? Porque a partir da espiritualidade é quando nós nos conectamos com outras dimensões de consciência. E quando manipulamos esses elementos da natureza, tá? Nós estamos trabalhando com seres que não são doutrinados. Tanto é que num trabalho de magia, nós não temos controle sobre o resultado. É óbvio que eu já expliquei aqui para vocês que a magia ela não é nem boa e nem má. Ela é em si uma essência pura de realização, mas parte muito da intenção de quem está manipulando a energia, tá? Das invocações que são feitas para aquela realização daquela manifestação. Muitos seres conhecedores que nós podemos conectar através de nossas intuições, através da nosso conhecimento, né, espiritual, de encarnações já da nossa essência primeira, primordial, que é conhecida até mesmo como Uri,
que é a nossa cabeça, a nossa energia vital, que nos acompanha em vidas e vidas e vidas, tá? Então você desperta essa situação. Quando você vai manipular uma energia da natureza. Então, em muitos conhecimentos, tá? Por exemplo, este aqui é o tarô de Marsella, né? Então, o mago, ele aparece com o chapéu, que já é uma conexão dele aqui com todo esse espiritual que eu estou falando, que vai desde egrégoras de falanges a legiões, porque ele manipula os poderes da natureza. Então, como eu estou falando, existem seres que não são doutrinados, por isso que não podemos catalogá-los dentro de uma determinada religião, embora possa ser, tá? Não há algo que diga que não, porque eu vou demonstrar aqui para vocês como que é visto e utilizado isso, tá? Quando a gente fala em questão de religiões, tá? Nessa situação do tarô. Dependendo do contexto de cada autor, como nós já falamos na aula anterior. Se você for ver, ele tem aqui o chapéuzinho, que é a conexão dele com o espírito, a varinha, que conecta ele, o espírito, à matéria, a roupagem, sempre aqui, né, falando do espiritual, o vermelho, o azul, a inteligência divina aqui, o caminhar dele, a confiança, a segurança dele, que é o amarelo, o chão que ele pisa, né, a terra, traz esse equilíbrio. Então, todos os elementos na mesinha dele aqui que ele pode se utilizar para estar aqui praticando essa magia, tá? E aí nós vamos aqui, por exemplo, para o tarô egípcio, e daí já é uma outra situação, né? Que eles dividem em 3 camadas, que são as 3 camadas de consciência aqui, na verdade. É como se fosse a baixa magia, a magia intermediária e a alta magia. Porque no tarô é muito importante também nós falarmos, porque o mago em si, como ele abriga a magia na sua essência pura, ele fala da alta magia. Quando formos falar em baixa magia, no caso, nós vamos estar lá mais pela casa do arcano 15, tá? Que é o diabo, mas não tem uma conotação religiosa. Foi recebido assim dos padrões do tarô, né, dos primórdios, dos dos estudos, dos conhecimentos, mas ele não tem conotação religiosa. É o diabo na perspectiva dos grandes senhores do desejo do ego, tá? Então, ele vai aparecer mais lá para depois do meio do jogo, mais pro fim do jogo, no arcano 15. Aí nós vamos poder, assim, por exemplo, estamos jogando e sai o mago com o diabo. Nós podemos estar diante de uma situação de magia negra, de algo assim que está se utilizando do livre-arbítrio da pessoa, porque nós vamos aqui, na verdade, falar em alta magia e baixa magia. Porque a magia, ela é denominada e conceituada de várias formas, com vários nomes, tá? Então, nós vamos ouvir falar em magia branca, magia negra, magia contagiosa, magia sexual, magia natural, magia ancestral, e nós vamos ouvir falar de várias magias. Mas aqui, para esse estudo nosso, eu vou trazer a baixa magia e a alta magia, tá? A baixa magia, quero trazer para vocês como entendimento daquela magia que a pessoa se utiliza na intenção de estar manipulando o livre-arbítrio de outras pessoas. Isso, ela está, quando a pessoa faz uma manipulação dessa, é uma baixa magia, é onde ela, geralmente é aquelas histórias que o feitiço volta contra o feiticeiro, porque o livre-arbítrio é muito sagrado, tá? Que ninguém pode interferir nele. De você estar lidando com o livre-arbítrio e mexendo com o livre-arbítrio de outra pessoa, tá? Ou de outras pessoas. A alta magia já é essa magia que nós vamos falar, da manipulação dos elementos da natureza, para o nosso bem, para o bem das outras pessoas, para o bem da humanidade, para
uma evolução aí se utilizando realmente da ancestralidade, dos antepassados, dos conhecimentos de vidas e vidas encarnatórias para uma coisa boa, para uma intenção boa, tá? Então aqui traz, né, o conhecimento egípcio nesse aspecto, tanto é que o pensamento hermético é esse, né? Assim como é embaixo, é em cima. Então, essa questão aí da alta magia, da baixa magia, que eu já vou também aqui indicar para vocês uma bibliografia que é muito boa, que fala dos dogmas de rituais de alta magia, de Eliphas Levi, tá? Para estudar tarô, saber a questão magística do tarô, para quem gosta de se aprofundar, eu indico esta bibliografia, estudar por ele, pelo Eliphas Levi, porque ele trouxe vários conhecimentos desta área magística, tá? Porque se nós formos ver realmente, tá? Todas as religiões, elas preservam as suas atividades mágicas, ritualísticas, que muitas vezes se confundem com a própria prática religiosa e litúrgica. Os rituais cerimoniais, rezas, orações, invocações, intenções, oferendas, incluindo leituras de jogos divinatórios e adivinhatórios com oráculos, são ações que desencadeiam mudanças externas, entendeu? E é essa alteração no meio externo que se chama magia. Como eu falei no começo aqui, ela desperta os poderes ocultos dentro de nós e nós manifestamos fora. Essa é a verdadeira magia. E por isso eu trago esta dinâmica da gente estar fazendo as aulas, tá? E vocês confeccionarem os próprios tarôs para a gente poder praticar aqui a auto-iniciação. Com isso você vai trazendo, canalizando essa energia para a figura, tá? E podendo viver toda essa experiência na sua própria vida. Porque você, ao canalizar esta energia, fazer uma canalização, trazer para o seu contexto de vida, tá? Você vai estar despertando a tua magia interna. E com isso, você vai estar manifestando no meio externo, tá? A maga aqui no Tarô Gatos e Oráculos, ela também tem a mesa dela. Ela está numa floresta, onde ela tem também a conexão aqui com toda a espiritualidade presente. Como eu falei, para além das religiões, não deixando agora também de trazer a importância das religiões. Eu acredito assim, cada um tem o seu caminho, o seu estudo e a sua natureza interna, como nós trazemos já da experiência do louco. Cada um tem a sua inteligência divina interna. Porém, existem compatibilidades energéticas, digamos DNA energético, e que você acaba encontrando a sua egrégora espiritual, a sua família espiritual na Terra. E isso é o que traz, por exemplo, os autores que colocam o tarô no contexto dos orixás. Nós trazemos aqui, por exemplo, no mago, Elebara, que é um Exu cultuado tanto no culto no candomblé, na umbanda e no culto africano também, voltado a Ifá, Urumilá. Então nós temos aqui esse conhecimento, determinados autores adaptaram para o seu contexto, tá? Esse aqui é Exu Elebara, é um Exu tronado, mensageiro dos orixás. Nós temos no Arcano Zero, no autor, tá? Determinado autor, que traz o Arcano Zero como o seu Zé Pilintra, que é da linha ali, por exemplo, alguns até chamam ele de Exu, mas ele é da linha mais, que é conhecido como catiço, tá? É mais uma linha ali voltada para uma questão da Umbanda, do Catimbó, como eu já havia falado. Esse Exu, Elebara, ele é mais cultuado, voltado assim à linha candomblé, culto ao Ifá, Urumilá, culto africano. Porém, ele é também cultuado, né, em determinadas linhas ali na Umbanda também. Exu, o mensageiro dos orixás, Exu tronado. Ele é uma força de ordem universal, de força vital, de abertura de caminhos, de sorte, de você trazer
geralmente soluções diante de situações assim impossíveis, sabe? Até beirada ao caos, entende? Então, esse autor entendeu que essa força caberia muito bem compatibilidade com o arcano 1, o mago. Se você for fazer uma leitura no dia a dia e trabalhar com esses tarôs, realmente faz sentido, tá? Nos jogos. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra figura, que é uma outra situação que é apresentado aqui do autor, onde ele coloca como o mago, o orixá Ossan, tá? Então, assim, Ossan dentro do axé, nada se faz nem sem Exu e nem sem Ossan. Tanto é que no culto africano de Ifá, Urumilá, né, dos orixás, existem no conhecimento de Ifá rezas que falam, né, do próprio Ossan, que aonde vai Ifá que não leve consigo Exu, aonde vai Ifá que não leve consigo Ossan, porque Ifá, ele é o grande sábio que vive da magia, então tudo tá ligado à magia, porque Ossan é um ser da magia, das folhas, senhor patrono das folhas, de todas as plantas. Nós vamos falar aqui também, esse autor aqui, que fala de Ossan, ele traz Ifá no jogo do tarô, mas também é mais pra frente, lá pelo arcano 10, tá? Que é a roda do destino, porque Ifá, ele é também o dono do nosso destino. Então, esse estudo aqui é muito interessante também, que ele traz nessa força do próprio Ifá no arcano 10, que fala da roda do destino. Isso aí nós vamos chegar lá ainda, tá? Mas neste caso, para vocês verem, né, como que é o entendimento de cada autor para cada estudo. Então, é muito importante nós conhecermos as filosofias das religiões. Quando eu falo que o tarô, ele não tem uma conotação religiosa e ele não é apegado a nenhuma religião, e sim a espiritualidade, eu não estou aqui falando que uma pessoa pode ou não pode ter uma religião, se é bom ou não. Eu própria tenho a minha religião. Eu sou iniciada no culto africano de Ifá, tá? Em Exu, em outros orixás. Então, eu tenho esse conhecimento pela minha experiência, até porque quando você se inicia nessas forças, em Ifá Orumilá, por exemplo, também tem as partes dos conhecimentos dele que ele diz que nós nos iniciamos para nos auto-iniciar. Porque o tarô, ele é uma auto-iniciação. Porque esses orixás, essas forças da natureza, é ancestralidade. Então, elas estão dentro de nós também. Por isso que tudo é magia. Para além da religião, para além dos rituais, para além da liturgia. Quando nós falamos de orixá no tarô, nós estamos falando também, assim como a essência pura da magia, nós estamos falando também da essência pura de cada força da natureza. Porque, no caso deste autor que colocou Exu como mago, ele entende que é aquele manifestador, que é aquele que abre os caminhos, que coloca tudo para funcionar, que coloca ordem na situação. E esse realmente é um entendimento cabível. Assim como o outro autor entendeu que Ossan é o mago, porque você nada faz sem Ossan na magia. Claro, voltado à situação do contexto dos orixás, porque Ossan, ele comanda todos os encantos, os encantamentos. Ele conhece, além de toda a magia da natureza, ele é o único que conhece os segredos do coração da humanidade. Ele trabalha com uma magia que é uma magia de encantamento ancestral. E quando você tem essa conexão, você acaba despertando dons que realmente você traz a manifestação
no seu meio externo. E essa é uma verdadeira magia, adaptada aos arcanos do tarô. Se você for fazer essa utilização no dia a dia, você vai ver também que faz todo sentido, tá? Então, a situação quando vamos, tá, trabalhar com essas manifestações, dentro destes aparatos que aparecem aqui, como eu falei para você, os principais são os elementais da terra, da água, do fogo e do ar, que no jogo vão representar os naipes dos arcanos menores, porque nada mais é do que uma grande manifestação desse jogo do tarô. Ele está apenas no início, o mago. Ele está apenas recolhendo todos os aparatos, todos os elementos que ele pode se utilizar. Ele ainda tem uma jornada, sabe, para caminhar. Porque ele sai agora dessa posição de manifestador com todos os elementos que ele juntou através da experiência que ele veio adquirindo, da sua caminhada, da sua jornada de se jogar, de se lançar com fé, muitas vezes até no desconhecido. E aí ele traz junta essa matéria-prima para se lançar agora no arcano 2, que é a sacerdotisa, que é o momento que ele já muda novamente de roupagem, né? Que já é uma roupagem assim mais que ele vai estar trabalhando com toda essa força, mas esses elementos por enquanto ainda estão sendo trabalhados internamente para ele trazer para fora, porque vejamos, né? Esses naipes que vão ser utilizados nos arcanos menores, o ar é o naipe de espadas, tá? A terra é o naipe de ouros. O fogo é o naipe de paus. E copas é a água, tá? E se você for ver aqui, né? A maga, ela traz aqui todos os naipes junto. Copas, ouros, paus, espadas, entre outros elementos que ela traz aqui junto, tá? Plantas, né? Traz até mesmo outros elementos mágicos que ela se utiliza ali também, que ela traz de conhecimentos anteriores, como eu disse, de outras vidas. Aqui nós precisamos entrar na questão muito forte da magia, porque a magia, ela é uma força imortal. Ela nunca morre. E em determinadas épocas, ela sempre renasce. E ela renasce com mais e mais e mais e mais força, para estar sempre trazendo essa força da manifestação, da magia, da criatividade, para mostrar para o ser humano que muitas vezes as suas ações, as suas crenças, os seus pedidos, eles nunca são pedidos, nunca são perdidos diante da espiritualidade. É neste arcano, o mago, que nós descobrimos que a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa persistência, pode criar tudo. E que quando realmente estamos conectados com essa força interior, que é o momento da descoberta mesmo, que abre, né, aquele encantamento, o baú mesmo da verdade que está dentro, é o momento de trazer e manifestar no mundo.
E o mago, quando ele traz essa magia para o mundo, ele pode até espantar. Que daí nós já entramos no lado sombra da carta, que é o lado até mesmo da manipulação, de trabalhar com essa energia, com essa força, com esse poder que ele sabe que ele tem, ou que ela tem, né, a maga, de uma forma de manipulação, que eu falei para vocês, que é a baixa magia, que é a manipulação com o livre-arbítrio do outro, de situações, de manipular situações para poder se favorecer diante de conhecimentos, sabe, assim, de situações, de posições, de toda até mesmo de confiança, né, que você pode ali estar vendo que alguém ali pode estar trabalhando com a magia, com esse poder, que entra até em questão aí de abuso de poder, que vamos entrar também no arcano mais pra frente, no 4, né, do imperador. Então, toda a carta, ela tem o lado luz e o lado sombra, tá? Porque o mago, ele é lindo, ele traz essa magia, né? A maga traz essa magia, só que, assim, por outro lado, tem que saber para não deturpar esses conhecimentos. Tanto é que hoje, se a gente fala de magia, né, até mesmo aqui em questão de orixá, tudo mundo fala, mas jogou macumba, jogou isso e aquilo, mas não é bem assim. Quem é, por exemplo, de religiões afro, que é iniciada em orixá, que é do axé, eu acredito que quando, né, vai ter que lidar com as pessoas, vai ter que sofrer muitos preconceitos, né? Mas dentro da própria linhagem do axé existe preconceito de uma linha para outra, o que não deveria, porque tudo é uma força, só a força da natureza, e que ela vai se ramificar, né, de acordo com as suas frequências, de acordo com as suas dimensões, de acordo com as suas funções no universo. E é isso que as pessoas precisam abrir a cabeça, a mente, para poder integrar esses conhecimentos, para trazer uma melhoria para sua vida e para a vida do outro. Por isso que eu amo o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Você traz para o seu contexto, é o contexto que você vive. Eu sou iniciada em orixá, em Ifá, em diversos orixás. Na minha família espiritual, o entendimento de orixá é um. Na família do irmão da Umbanda, do Candomblé, é outro o entendimento, né? No próprio Catimbó, na própria Quimbanda, tá? Então, assim, é tudo entendimento, cada um vai levando ali. E na própria África, as famílias vão cultuando ali seus ancestrais, entendeu? Aqui também, no Brasil. Então, se eu vejo, por exemplo, um tarô desta forma, nessa composição, como que eu vou chegar e vou dizer que tá errado, ou vou zombar, falar, nossa, mas aquilo ali não funciona. Se você começar a praticar, utilizar no seu estudo, no seu trabalho, no seu aprendizado, você vai poder se certificar se funciona ou não. Até porque, se você achar que não funciona, você pode criar o seu próprio, né? E aí você tem aí o seu próprio tarô para você poder estar se utilizando dele, tanto para você quanto para quem você achar aí que precise conhecer. Porque se você se utilizar dele, passar por essa experiência que eu estou propondo para vocês, de trazer para sua vida, fazer o seu próprio tarô e ver realmente essa cocriação, aí você vai poder estar passando essa experiência até como um testemunho para outras pessoas.
dessa manifestação mágica, que eu digo que é realmente o tarô. Então nós estamos hoje aqui na aula, sim, que para mim é o suprassumo de todo o jogo do tarô. Porque é aqui que a manifestação acontece. Na verdade, aqui é a energia pura da manifestação, da onde sai a manifestação. Todo esse trabalho desempenhado ali pelo louco, na sua experiência, agregando conhecimentos internos, porque se vocês sabem, assistiram a aula do louco e da louca, vocês vão ver que ele abandonou uma bagagem e ele levou com ele somente o que interessava. E tudo que ele acumulou até então para passar para casa 1 do arcano 1 são experiências internas do ser, do encontro dele com ele mesmo. E aí quem ele encontra? Quando ele volta para dentro dele, ele encontra a magia, a manifestação. Ele relembra do poder dele, ou dela, da maga. Relembra do poder, relembra da magia, relembra que pode estar se conectando com esses poderes ao seu redor, que pode estar se utilizando dessas matérias-primas ao seu redor, porque é isso que vai construir toda a estrada agora do jogo do tarô. É toda essa força, né, propulsora ali que ele se lança no desconhecido com fé e encontra todos os aparatos que ele precisa, uma estrutura. Porque o louco, quando ele se lança, ele não tem nada, ele se joga simplesmente com a fé, com a roupa do corpo, com uma trouxinha. Inclusive, quero lembrar que a leveza dele, né, que em muitos tarôs traz uma flor, e aí, em alguns não, mas na maioria traz, que representa essa leveza dele, daí ele se joga, né, nessa força da natureza para manifestar essa magia. E isso é a chave, quando ele encontra com ele mesmo, tá? Então é muito importante esses conhecimentos, nada deve ser recusado ou jogado fora neste momento. Nesse momento, tudo serve como matéria-prima para poder estar ali construindo essa manifestação. É uma essência pura, primordial, aonde vai importar muito mesmo aqui uma intenção pura e clara e verdadeira nessa manifestação, tá? Então, assim, agora podemos seguir para a próxima casa, que é a sacerdotisa, tá? A sacerdotisa é toda essa estrutura, esses aparatos captados e transformados em matéria. Geralmente a sacerdotisa, ela representa aquela figura estudiosa, aquela figura de respeito, do poder feminino, do saber oculto, da magia, porque o mago aqui, ele já é um iniciado na alta magia, como eu falei para vocês, tá? Quando, por exemplo, sair no jogo e nós vamos fazer as combinações, quando nós lá na frente formos estudar combinações, que vai ser um curso à parte que eu estarei lançando para vocês, tá? Aí vai ser mais completo, vou colocar PDF, fazer tudo certinho com como mago, todos os aparatos possíveis. E daí entraremos aí nessa situação, tá? De aprender as combinações, mas é muito importante nesse primeiro momento, até para nos conhecermos, vocês conhecerem o meu método, a minha didática, e também conhecer cada carta em separado é muito importante para quando dominar esse conhecimento, tá?
construindo aqui seu próprio tarô no seu próprio contexto. Aí quando entrarmos na questão de combinações, aí nós já estamos aí mais seguros, tá? Para partir para as interpretações, seja elas em quais cartas, em quais contextos de tarô possa ter sido inserido esse padrão inicial dos arcanos maiores, tá? E também os menores, mas primeiramente os arcanos maiores precisa dominar esse conhecimento, tá? Então assim, essa questão, quando você tem essa junção do mago com a sacerdotisa, por exemplo, pode ser uma manipulação energética também, tá? Mas daí já é uma manipulação energética diferente de uma manipulação do mago com o arcano 15 do diabo, como falei, né? Então nós estamos aqui falando em alta magia e baixa magia. Quando entrar propriamente na questão aqui aprofundada do tarô, aí podemos mais para frente até mesmo dividir, conceituar essas magias, as formas que elas são vistas, conceituadas, né, a partir aí dos conhecimentos, porque nós trazemos, por exemplo, a magia do livro de Thoth, que é o primeiro livro de magia, tá? Thoth Hermes Trismegistus, que se manifestou em Hermes Trismegistus e que veio o livro de Thoth, né? Que é o primeiro livro de magia. Nós temos, depois desses conhecimentos, por exemplo, magia mesmo, Cipriano, para quem gosta mesmo, só que aí já é isso que eu tô falando, já é uma baixa magia, que nós vamos já entrar nessa figura mais lá pro arcano 15. Se você estudar, por exemplo, através de Eliphas Levi, Dogmas e Ritual de Alta Magia, você vai provavelmente ter contato com essas forças mais voltada para magia pura, tá? Como eu já havia falado, e daí você vai poder ver lá no arcano 15 essa questão aí desses ritualística, tá? Mais voltada para baixa magia. E aí tem também, lógico, né, no começo ele fala ali de toda a situação voltada para esse contexto, tá? Então, por isso que é muito importante saber cada carta, porque depois na hora da combinação das leituras você vai poder saber como que você vai poder estar interpretando, tá? Como eu falei para você, o tarô aqui para nós, neste canal, neste estudo que eu quero trazer para você, é uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia. Então é muito importante, esta aula talvez é uma das aulas mais importantes do nosso mini curso, porque é onde você vai ter essa base magística, para que você possa estar aqui fazendo essa utilização dela pura, para que ela possa se manifestar puramente, tá? No que você realmente pretende realizar, a intenção que você coloca, para que possa aqui desenvolver algo verdadeiro, sólido, né? Dentro de uma verdade e de um contexto ancestral e de antepassados. Porque quando você traz a tua verdadeira magia interna, aí não tem erro, porque aí é magia ancestral e de antepassados, tá? Que no caso é alta magia. Então, eu acredito que, assim, hoje nós perdemos muito essa conotação da figura do mago na sociedade ou no meio social, é visto até como uma forma pejorativa. A bruxa, o bruxo, o mago, a maga, todo mundo fica assim meio até com o pé atrás, né? Mas é isso que eu tô dizendo, é porque algumas pessoas deturpam o conhecimento, que é já, como eu falei, o lado sombra da carta, que são as manipulações energéticas com o intuito de, sabe, assim, manipular pessoas, situações, e
até mesmo beirando uma promiscuidade, sabe? Para satisfazer próprios anseios pessoais, vaidades, egos. Então é tudo isso que essa figura, esse arquétipo traz. O lado da magia e da cura. Porque todos nós temos o lado sombra e luz dentro de nós. Então, muitas vezes, quando estamos num jogo desse que vem algo disso à tona, até mesmo um conhecimento assim, no nosso autoconhecimento, ele é bom que venha para ele poder ser trabalhado e curado, tá? Porque isso é o jogo do tarô, a jornada do mago. É uma jornada de evolução, onde ele vai se descobrindo e se curando. E com isso, realizando maravilhas. Realizando situações impossíveis que para ele nem passava até mesmo pela cabeça dele, né? Porque é isso, uma manipulação energética, como eu já falei no início para vocês. Nós nunca sabemos o efeito de uma manipulação energética assim, a gente sabe, por isso que a intenção tem que ser boa, porque a gente não sabe, não tem controle da dimensão que vai atingir. Entende? Então, por isso que é muito importante, primeiro, o conhecimento, o respeito, tá? Tem que ter respeito para lidar com isso, porque não é brincadeira. Uma manipulação dessa pode causar aí estragos, destruições, porque a força em si da magia do feitiço, se ela é de construção, pode ser construir ou destruir. Então tem que ter muita responsabilidade, tá? É um poder que pode ajudar, mas pode causar muito atrapalho também na vida, do destino das pessoas. E a colheita disso foge ao controle de qualquer pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, é muito importante conhecimento, respeito, responsabilidade, para poder estar manipulando essas energias. Como eu falei para vocês, existem energias elementais que não são doutrinados. E você não tem como fazer a dominação deles. A força interna utilizada é muito grande. E por isso, na primeira carta do louco, aparece o instinto. É o instinto desenfreado, que acaba sendo conhecido, que como eu tô falando aqui, conhece, né, a luz e a sombra, e acaba sendo dominado, tá? Para poder aí estar utilizando desta força interna e desse conhecimento também de manipulação dos elementos da natureza, com um foco aí positivo, visando um bem comum, tá? Um bem para si e para todos. Porque quando a magia é muito assim, quando nós entramos na questão por exemplo, da ética, sabe, da lei de causa e efeito, a magia ela traz uma ordem no universo. Tanto é que nós temos, dentro do próprio culto africano, além de Ifá, existem as mães ancestrais conhecidas, que é uma força coletiva do sagrado, né? Da parte feminina no culto africano, e que traz essa questão também do uso da magia, do poder desse axé, que é conhecido, né? E são conhecidas pelas adjés, bruxas, feiticeiras, que também tem esse culto no culto africano.
E é uma força muito poderosa de manipulação de axé. E daí você sabe que aonde existe uma força dessa verdadeira, existe a ordem. Tanto é que antigamente não existia justiça, assim, advogado, promotor, né? Se for ver os primórdios assim, dos estudos africanos, não existia. Era o culto às Iames, conhecem como Iamins, Iames e Iamins, as mães ancestrais, que eram as justiceiras. O culto a elas colocava a ordem naturalmente em todas as situações, transformando o que está errado em certo, sabe? Abrindo a claridade aonde não se enxerga um palmo na frente do nariz. Mas aí que tá. É a intenção, é o verdadeiro culto, é a verdadeira devoção, é a verdade, é a intenção que você vai manipular essa força, essa magia. Porque é uma força que pode construir impérios, mas também pode destruir. Mas é a força em si que é ruim ou má? Não. É a intenção. A força é poderosa. A força da magia, da natureza, que se manipula, que trazemos o conceito em vários panteões, em várias religiões, certo? A essência é a mesma. Agora, como você vai manipular esta força, é que está na verdadeira intenção. E por que não falar, já que estamos falando de ancestralidade, em firmeza de caráter, em firmeza de comportamento, em disciplina. Espiritualidade tem a ver também com a parte intelectual, desenvolver a parte intelectual. Tudo isso está aqui no mago. Tá? Tudo isso está aqui no mago. Porque espiritualidade é intelecto. Nós vamos entrar no inconsciente, mais para a questão do inconsciente, tá? Saindo aqui da questão do intelecto, da consciência, para o inconsciente, mais quando a gente entrar na carta da sacerdotisa, tá? Então, sempre quando estamos falando de um arcano, é muito bom a gente estar sempre remetendo ele, falando ele, lembrando qual é o arcano anterior e o posterior, tá? É sempre bom fazer essa leitura, porque aí você já sabe da onde ele vem e para onde ele está indo e não se perde no caminho, tá? Então, mais ou menos a nossa conversa hoje, sabe, sobre essas figuras aqui é esta. E, como eu sempre digo, né, independente de todas as formas que são desenvolvidos, a figura do mago, a essência dele ou da maga é a mesma em todos os tarôs. Aqui, nesse caso, é essa, a manifestação dos elementos da natureza nos seus aspectos mais nobres, mais puros, para objetivar a cura e a magia, para abertura de caminhos, trazer realizações mais profundos e verdadeiros dos desejos dos seres humanos, trazendo uma melhoria na nossa terra, no nosso convívio em sociedade. E assim podemos ser mais comprometidos com a nossa existência, que já trazendo aqui
a sacerdotisa. O arcano 2, que falaremos na próxima aula. O arcano que traz toda essa manifestação dos poderes ocultos, mas de uma forma ajustada ao intelecto, à responsabilidade, ao comprometimento, a uma realização que traz equilíbrio para a própria pessoa que emana essa energia e para todos ao seu redor que acabam recebendo essa vibração energética que traz um equilíbrio universal. E esta é a nossa conversa de hoje sobre a figura do mago, da maga. Ficamos por aqui e até a próxima aula!